Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso iMed Talks, agora nessa semana especial, que é a Semana do Médico. Teremos convidados muito especiais aqui junto com a gente para poder falar um pouco mais aí sobre tecnologia, medicina preventiva. E hoje com o convidado aqui, o Gabriel Garcês, que vai falar um pouco aqui para a gente sobre tecnologia na medicina, como as inovações tecnológicas podem impulsionar o seu consultório médico. E para o pessoal já ir chegando, queria dar algumas dicas importantes para já pegar o papel, a caneta. Vamos conversar bastante aqui sobre tecnologia e não tenho dúvidas de que vai ser um conteúdo bem legal aí para vocês. E se você é médico ou profissional da saúde que quer convidar o seu amigo médico aqui também para participar com a gente, já aproveita, divulga essa live aqui para eles poderem acompanhar aí durante a semana e essa aqui em especial que a gente vai começar hoje. E antes de falar um pouco aí, para a gente começar o bate-papo aqui com o Dr. Garcês, para quem ainda não conhece, né, o iMedicina, aqui no iMedicina nós somos uma empresa do Grupo Conexa, e no ano passado, 2021, nós fomos indicados, inclusive, como umas 10 empresas mais inovadoras do país aí pela Forbes. Não é à toa que a gente vai falar um pouco aí sobre hoje, sobre inovação, temos um background muito legal aí para falar um pouco sobre esse tema, além de sermos aí a melhor ferramenta de telemedicina da América Latina, e sempre com o objetivo aí de democratizar o acesso à saúde de qualidade no Brasil. E pelo iMedicina, que hoje nós já atuamos ajudando aí mais de 2.000 médicos, clientes que confiam aqui no nosso trabalho, né, que é desenvolvido aqui com a gente, sempre nos 3 pilares aí da jornada do paciente, que é a atração, o atendimento e a fidelização. Então, hoje aqui no Medicina, a gente ajuda os profissionais da saúde com uma metodologia própria, que é desde o consultório online, ali com o nosso software médico, para você poder atender melhor aí os seus pacientes, e também o posicionamento digital do profissional, para que você possa se tornar uma autoridade no assunto. Se você é médico, profissional da saúde, quer saber um pouco mais aí sobre medicina, nossos consultores vão estar aqui com a gente. Se você quiser também falar um pouco mais sobre isso, logo depois, a gente vai deixar aqui nos comentários o link para que vocês possam dar continuidade, em especial essa semana aí do médico, que nós temos condições muito legais aí para vocês. Bom, vamos lá então, né, doutor Gabriel Garcês, que está aqui com a gente. Gabriel Garcês, seja muito bem-vindo aqui no nosso iMed Talks mais uma vez. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, falando sobre um tema bem bacana, que é a inovação aí na área médica. Doutor Garcês, que hoje é médico ortopedista e diretor médico do Grupo Conexa. Então, seja bem-vindo aí, Garcês. Será um prazer aí a gente poder conversar um pouco aí sobre tecnologia aí na medicina. Prazer, Thaís. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Espero que a gente tenha uma conversa muito proveitosa aqui hoje. Sem dúvidas. A gente compilou algumas perguntas aí, como é um tema bastante comentado, então a gente trouxe algumas perguntas aqui, eu acredito que possa ser de valia para os médicos que estão nos ouvindo, viu, Garcês? Então, para começar, eu queria saber um pouco mais da sua visão, porque a gente percebe muito que o conhecimento e a tecnologia hoje, eles estão sempre em constante evolução, né? Principalmente a cada ano, a cada desafio que aparece aí, tanto no nível Brasil ou mundial. E na área médica a gente sabe que não é diferente, né? Então, como que você acredita que os avanços da tecnologia podem influenciar diretamente ali no dia a dia do médico? Muito legal. Vamos lá, assim, acho que uma das coisas mais importantes é essa mudança que a gente teve de necessidade de atendimento presencial versus atendimento remoto, né? É claro que o trabalho remoto, por exemplo, para as outras profissões, ele se tornou algo super conveniente, ele facilitou a jornada do profissional, ele facilitou, né, a produtividade do profissional, uma vez que você diminui deslocamentos, e aqui dentro da medicina ele não é diferente, né? Então, respeitando as individualidades de cada uma das especialidades, né, que a gente sabe que tem algumas especialidades que você consegue ser um pouco mais resolutivo, usando só uma boa anamnese, ou anamnese somado ao exame físico remoto, assistido pelo profissional, mas realizado pelo próprio paciente, né? E as especialidades, por exemplo, mais cirúrgicas, que requerem ainda mais contato físico com o paciente, né? Respeitando essas diferenças, o atendimento remoto, usando tecnologia, ele veio para agregar muito e ser muito complementar. Então, hoje, a gente pode encontrar já diversos colegas
médicos, né, de especialidades cirúrgicas, que já se utilizam, por exemplo, de recursos como a telemedicina para fazer o follow-up pós-cirurgia dos seus pacientes, por exemplo. Então, um paciente que acabou de operar, está com mobilidade reduzida por conta da condição de pós-operatório, por exemplo, e que precisava antes se deslocar toda semana para o consultório do médico, ele agora consegue, por exemplo, fazer um acompanhamento mensal no consultório do médico e toda semana fazer o follow-up com o médico, mas usando tecnologia sem precisar sair de casa. Isso daí não expõe o paciente a riscos de sair à rua, né? de pacientes que estão com mobilidade reduzida, de, por exemplo, sofrerem acidentes em pacientes, por exemplo, de pós-operatório de cirurgia ortopédica, diminui o risco de infecção pós-operatório desses pacientes, porque você não tira esse paciente de casa, não coloca ele em contato com o meio externo, e você não deixa de fazer o seu acompanhamento pós-operatório, por exemplo, com esse paciente. Então, a tecnologia ela veio para facilitar muito a vida do paciente, mas para também melhorar os resultados de performance do profissional médico. Sem dúvidas, Gabriel Garcês. E acredito que também, além da telemedicina em si, quais outras tecnologias que você entende que são utilizadas e acabam sendo uma possibilidade para o médico, né? A gente sabe que o atendimento, a telemedicina é legal, mas tem alguma outra que você percebe assim que tem sido bem usual? Olha, eu acho que aqui não tem como a gente deixar de falar da captação de pacientes, né? A captação de pacientes ela mudou completamente quando a gente começou a integrar a nossa jornada física do médico com o paciente com, por exemplo, as redes sociais, né? Com, por exemplo, a elaboração de páginas em que você consiga expor para a sociedade quem é aquele médico. Poxa, aquele médico é um médico formado na Universidade X, que fez a especialização dele em tal hospital e que passou tanto tempo fazendo, por exemplo, um fellow em outra universidade, em outro lugar. Isso antigamente não era comunicado para os pacientes. Os pacientes eles tinham muito pouca informação para escolher que profissional eles iam buscar o atendimento. Hoje, com a integração desse mundo físico com o mundo digital, pensando aqui, né, trazendo um pouco aqui no contexto das redes sociais, por exemplo, o contexto da homepage de médicos, de landing page de médicos, a gente consegue mostrar para o mundo, mostrar para a sociedade quem é aquele profissional e, com isso, você dá um pouco mais de autonomia para o paciente para escolher o profissional que mais se encaixa com aquele caso, né? Então, é claro que as ferramentas de tecnologia elas facilitaram o canal de comunicação, mas elas facilitaram também a captação do paciente e o melhor match entre profissional e paciente. Acho que isso é muito legal também. Isso é tecnologia também ajudando aí o paciente e o profissional, né, nessa jornada. Sem dúvidas, Gabriel Garcês. E um ponto, até você tocando um pouco em relação a isso, a gente, como paciente, também quer facilidade. Muitas vezes a gente sabe que a facilidade de encontrar um médico, de entender quem ele é, igual você mesmo disse, seja uma rede social, uma página, mas também até o próprio agendamento, né? Então, muitas vezes você está tentando falar com o médico, liga lá na clínica ou no consultório, ou dá ocupado, ou você não consegue falar. Então, acredito que algo que é bem bacana até visando isso também é o agendamento online, né? Ter essa possibilidade do virtual. Qual que é a sua percepção também nesse modelo de ter essa jornada como um todo? E até mesmo em se tratando do médico acompanhar o histórico do paciente ali. A gente sabe que às vezes ainda tem muito médico que ainda dá o receituário ali no físico. Como que você vê essa transição ou possível transição? Bom, você tocou num ponto que é fundamental para mim, que é a questão dos documentos, né? O mundo inteiro, né, todas as áreas da nossa vida estão digitalizando tudo. Por que que aqui dentro da área de saúde a gente não iria digitalizar? Então, por exemplo, a prescrição digital, ela hoje é utilizada não só no atendimento remoto, mas também no atendimento físico. O que eu mais conheço aqui são colegas médicos que atendem fisicamente no seu próprio consultório, mas que a receita não vai mais no papel, na mão do paciente, que se estiver chovendo ele perde 10 minutos depois, porque molha tudo, né? Quer dizer, usando a prescrição digital para que, mesmo na consulta física, o paciente consiga ter aquilo ali registrado no celular dele, com QR Code que garante a autenticação da assinatura daquele profissional, né? Isso reduz, por exemplo, os riscos de o carimbo, por exemplo. O carimbo era o meio físico de você validar que aquela prescrição foi feita por um médico determinado. Mas o carimbo ele podia ser perdido. Quantos médicos aqui que estão nos assistindo hoje, dando um plantão de 24 horas aí no hospital, antes de dormir, deixava o carimbo em cima de uma bancada, quando acordava, na hora do descanso, já não sabia mais onde tinha deixado,
terminava o plantão, já tinha que ir para outro trabalho, para outro plantão, ou para o seu próprio consultório, e só lembrava que tinha deixado o carimbo lá no plantão na hora de carimbar a receita do paciente do consultório. Isso acaba com a prescrição digital, né? Então, mesmo o médico está, por exemplo, usando o próprio prontuário de medicina como uma consulta física. Se ele faz a prescrição digital dentro do prontuário, ele pode até imprimir e entregar para o paciente, mas o paciente vai receber isso no celular dele, com o QR Code, com a validação. Então, quer dizer, é mais um exemplo da tecnologia aqui que ajuda. E hoje talvez seja uma coisa simples a gente pensar, porque já está super validado, super disseminado, mas imagina há 3, 4 anos atrás a gente poder ter essa conversa aqui e falar que o médico não precisa mais ter um carimbo no bolso para prescrever um antibiótico, para prescrever um remédio que o paciente dele precisa, né? Então, assim, é uma inovação que veio, sem dúvida nenhuma, para revolucionar a forma como o médico presta cuidado para o paciente dele. Eu acredito que até como um facilitador ali no momento da consulta também, né, Garcês? Porque, por exemplo, não só de ter um histórico, de repente, ali do paciente também, muitas vezes, não sei, né, às vezes o médico armazena essa informação em outro local e o paciente, de repente, precisa de um cuidado mais específico, como pode ter uma agenda de muitos pacientes, como é que você vai identificar qual paciente que era? Então, acredito que o prontuário eletrônico também acaba apoiando até para o médico ali no momento da consulta, ter aquele review, né? O que já foi, quem é esse paciente, o que já falei com ele, o que eu já passei para ele, o que eu já mediquei, já receitei, acho que pode apoiar nisso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O histórico, né, analisar o histórico do paciente antes de uma consulta faz parte do atendimento médico, né? Eu, por exemplo, na minha prática, o que eu sempre fiz foi, antes de chamar o paciente na sala de espera do meu consultório, eu sempre abri o prontuário eletrônico dele na minha tela, revisei o histórico dele das últimas 2 ou 3 consultas, pelo menos, e depois, então, é que eu chamava o paciente. E muda completamente a forma como você inicia uma consulta. Quando você abre a porta, chama o paciente pelo nome, e a primeira frase que você fala para aquele paciente tem relação com o que ele te falou na última consulta. Isso muda absurdamente a forma como aquela consulta vai ser conduzida, né? Então, quer dizer, na pergunta anterior eu falei um pouco de captação do paciente, né? Que por exemplo, usando recursos tecnológicos, redes sociais, para captar esse paciente, e agora estou falando de fidelização do paciente. E quando esse paciente entra no seu consultório e percebe, poxa, esse doutor lembra do que eu falei para ele na última consulta, esse doutor sabe quem eu sou. Pô, isso é o melhor mecanismo hoje para você reter esse paciente com você, para você fidelizar esse paciente com você. E isso, é claro, mantém o seu consultório cheio de pacientes e tudo mais, mas é mais do que isso, né? Isso é a melhor forma de você garantir a aderência desse paciente ao tratamento proposto. E no final do dia é isso que a gente precisa, né? É isso que o médico busca. É propor um tratamento para melhorar a saúde daquele paciente, mas garantir que o paciente vai seguir o tratamento que foi proposto. Com certeza. E na sua percepção, até no dia a dia, Gabriel Garcês, você teria alguma dica para dar para os médicos que, por enquanto, ainda estão no físico digital, mas ainda com uma certa resistência aí para o digital, porque a gente sabe que, de alguma forma, né, fica um pouco do legado, da prática, do dia a dia, da facilidade de pegar o papel ali, por exemplo, já fazer a receita. Pode ser que tenham pacientes também que tenham aquele sentimento, o médico não me entregou ali o meu receituário fisicamente. Você teria alguma dica assim prática do dia a dia para passar para o pessoal? Muito, muito boa essa pergunta. Eu acho que assim, em várias etapas da jornada do médico, né, do atendimento do médico, a gente precisa fazer transições, né? Então, por exemplo, esse exemplo que você deu do paciente, se não ter a percepção de que recebeu aquela receita, talvez seja uma oportunidade do médico fazer um período de transição, em que ele faz a receita digital, isso vai para o celular do paciente, isso vai para o e-mail do paciente, mas o médico também imprime e entrega na mão do paciente. Isso na primeira, na segunda consulta, talvez faça muito sentido para o paciente. A partir do momento que você entrega aquele papel e fala para o paciente, olha, estou te entregando aqui, mas de qualquer forma você já recebeu no seu e-mail e no seu celular. Na terceira consulta, quando você for entregar, o próprio paciente vai te falar, olha, não precisa nem me entregar, não, já estou com ela aqui no meu celular, já o farmacêutico lá do meu bairro já até sabe, porque ele já filma aqui o QR Code na hora, então nem vou precisar do papel, e a partir de então esse negócio vira uma coisa natural. Isso para prescrição, mas acho que isso vale para diversas outras coisas. Então, como é que eu fiz a transição, por exemplo, de pós-operatórios meus
do modelo 100% presencial para o modelo híbrido, em que algumas vezes eu os via presencialmente, outras vezes eu os via de forma remota. Inicialmente, eu sempre oferecia ao paciente as duas possibilidades. Então, num primeiro momento, o paciente falava assim, não, eu posso vir aqui sempre no seu consultório. E eu respeitava essa decisão do paciente. Na primeira vez que o paciente ia ao consultório, eu falava, olha, eu vou precisar te ver novamente na semana que vem. Na terceira vez que eu falava isso, em geral o paciente fala, doutor, para semana que vem, mas aí eu tenho um negócio, esse horário eu não vou poder, tenho o balé da minha filha, sempre tem algum empecilho, porque esse é o inconveniente do presencial mesmo. E esse era o momento que eu usava para falar assim, não tem problema nenhum. Lembra que eu te falei lá no início que a gente podia mesclar físico com digital, mesclar um pós-operatório físico com um pós-operatório digital? Vamos fazer esse então digital, só para eu te ver, saber como é que está, se você está conseguindo tomar os medicamentos aqui pós-operatório, né? Se você está conseguindo trocar o curativo dessa ferida direitinho, você tira uma foto da ferida e anexa aqui para eu dar uma olhada na ferida. Quer dizer, essa transição ela é importante para toda inovação, né? Não é só para telemedicina ou não é só para receita digital aqui no nosso caso. Legal. E do ponto de vista de uma dica para o médico que está passando por esse momento, assim, que às vezes está um pouco resistente para poder fazer esse momento, que eu acho que é dos dois, né? Muitas vezes, primeiro, é o médico também aceitar essas possibilidades. Acho que você deu várias dicas importantes aqui, principalmente nessa consulta de retorno, ou um paciente que precisa retornar mais de uma vez, oferecer a telemedicina. Mas do ponto de vista para quem está se adaptando, o médico, como que é? Como foi para você o início? É diferente? É difícil mesmo? Qual que é a sua percepção? Olha, como toda inovação, você passa por um período de negação, um período de transição que você enfrenta muitas barreiras. Então, saindo um pouco do ambiente de saúde aqui, eu vou trazer talvez um exemplo que seja mais fácil, mais tangível para as pessoas. Como era imaginar, há 10 anos atrás, que você, em dia de chuva, não ia precisar ir para a rua, esticar o braço para pedir que um táxi parasse para você, que você ia conseguir pegar o seu celular, pedir que esse táxi te buscasse na porta da sua casa, e você ia poder esperar dentro da portaria do seu prédio ou da sua casa, né, ou dentro da sua casa, sem pegar chuva, até que aquele táxi então chegasse, né? Com certeza, há 10 anos atrás, se a gente falasse isso, a gente estaria falando assim, não, esse negócio é impossível. Esse negócio não faz o menor sentido. Esse táxi vai acabar não vindo. Se ele encontrar um passageiro no meio do caminho, ele vai parar para pegar, né? Então, a barreira que se enfrentou lá atrás para esse tipo de inovação é a mesma barreira que a gente enfrenta na área da saúde. E na área da saúde tem os mesmos stakeholders, que a gente fala assim, né? Que são pessoas que vivem o ambiente de saúde tradicional, o ambiente, por exemplo, da medicina tradicional, que desconhece os recursos tecnológicos e que vão ter uma certa restrição. Um bom exemplo aqui, né, e voltando aqui, trazendo para a área da saúde, é a cirurgia robótica. Como é que há 20 anos atrás a gente diria que a cirurgia, por exemplo, para câncer de próstata seria muito mais segura e com muito menos efeitos colaterais, com muito menos efeitos adversos, se fosse feito por um robô? Claro, manuseado pelo médico, mas por um robô. Hoje isso é uma realidade. Hoje todo mundo que tem a possibilidade, que tem condições de fazer a conversão da cirurgia tradicional para uma cirurgia por robô, vai optar por essa modalidade, né? Então, como toda inovação, as barreiras precisam ser enfrentadas e as pessoas que precisam enfrentar essas barreiras somos nós médicos. São principalmente os médicos mais jovens e que têm um pouco menos de resistência, porque eles têm menos a vivência só da medicina tradicional e mais a vivência de uma medicina mais híbrida, né, que é a medicina apoiada, suportada pela tecnologia. E esse termo apoiado, suportado é muito importante, porque é fundamental passar a visão para o médico de que a tecnologia ela não substitui a medicina tradicional. A tecnologia ela precisa ser um suporte, ela precisa ser complementar à medicina tradicional, né? Existem casos que é impossível você resolver só de forma remota, por exemplo. Existem casos em que você não consegue avaliar adequadamente o paciente sem que você faça uma manobra semiológica, por exemplo, né? Então, para esses casos, a tecnologia ela pode dar algum suporte, ela pode facilitar de alguma forma, mas ela nunca vai substituir a medicina tradicional. Isso é muito importante de deixar aqui claro. É importante que todo mundo que comece a usar a tecnologia comece a entender
essas vantagens da inovação, enxerga a inovação como algo que vai facilitar, que vai melhorar a relação médico-paciente, não só do ponto de vista do paciente, mas do ponto de vista do médico também. Sem dúvidas. E ainda tem o ponto de que o paciente também ele vai mudando, né? Igual você falou, deu um excelente exemplo. 10 anos atrás, a gente, para pegar um táxi, teria que estar lá fora. A gente teve essa situação da pandemia que nos trouxe também algumas possibilidades de situações que a gente possa fazer dentro de casa, inclusive trabalhar em alguns, dependendo de alguns cenários. Então, e o paciente não é diferente, né? Muitas vezes o paciente também se sente no conforto da sua casa, poder fazer uma consulta ou de buscar por um profissional sem ter que ir lá, por exemplo, fisicamente no livrinho do convênio, buscar qual que é o profissional. Então, acho que é uma adaptação também do médico ao paciente, que é o cliente dele hoje. Então, acho que é esse entendimento que fica aí. E até um pouco voltando sobre a questão da telemedicina, Garcês, hoje você acredita que da forma como já está acontecendo agora com a regulamentação, é algo que realmente já é uma realidade alternativa mesmo, ou você acredita que ainda falta algum ajuste, seja para iniciativa privada ou pública, para deixar que essa modalidade de atendimento fique mais próximo da realidade de todo mundo? A última resolução do Conselho Federal de Medicina sobre esse tema, ele libera a telemedicina. Então, se alguém aqui ainda tem alguma dúvida, né, do ponto de vista regulatório, como é fazer um atendimento remoto, eu até convido a ler essa última resolução que o CFM soltou, que libera. Não há restrição de que a primeira consulta precise ser presencial, não há restrição de que o paciente precise estar dentro do seu estado, dentro da sua cidade, né? Esses mitos eles caíram com essa resolução do Conselho Federal. Ainda falando um pouco do ponto de vista regulatório, existe um projeto de lei que está tramitando no Senado, já passou pelo Congresso, né? Veio da deputada Adriana Ventura, que é de São Paulo, e que está já no Senado, e que, sendo aprovado pelo Senado, será mais um recurso que confirma, né? Que reafirma a importância da gente liberar e da gente permitir que os pacientes, os médicos se conectem de forma remota, né? Acho que é basicamente isso, assim, né? Para os médicos que ainda têm algum receio, eu convido a experimentar um pouco, a ler um pouco também sobre a própria Conexa, né? A gente fez, nos últimos 2 anos, 10 milhões de consultas remotas aqui, né? Com mais de 2 milhões de pacientes. Então, isso só mostra, né, como que o paciente gosta e volta. Então, imagina um paciente nosso aqui, por exemplo, que é atendido por cardiologia, pela especialidade da cardiologia, a gente tem uma taxa mínima de retorno de 3, ou seja, nenhum paciente faz uma consulta e não volta nunca mais com o nosso cardiologista. O negócio, tamanho é a aceitação do paciente para essa modalidade. Sem dúvidas. Eu acho que dentro de um pouco dessa outra pergunta que o pessoal trouxe aqui ao longo da semana, acho que está bem próximo da resposta que você deu aqui sobre esse comparativo de um antes e depois. Mas a pergunta é o seguinte: se fosse para você fazer um paralelo de como que funcionava antes e depois da telemedicina e a saúde digital como um todo, como que seria? Acho que a palavra aqui é acesso. A palavra é acesso, né? Existem coisas secundárias que a gente acaba melhorando com a telemedicina. Então, o conforto do paciente, o conforto do médico, o médico conseguir, por exemplo, atender pacientes dentro da agenda dele de forma remota, em momentos de agenda que ele não preencheu com os pacientes físicos, isso é uma oportunidade muito grande para o médico, mas eu acho que tem um negócio que é maior do que isso. É um negócio que é quase que um compromisso social que o médico tem quando ele faz o juramento de Hipócrates, né? Que é acesso. Você tem que fazer o bem, você tem que evitar o malefício, né? Isso está escrito lá no juramento de Hipócrates. Então, hoje, um paciente que está no Acre, que está no interior de Roraima, que está numa cidade que não tem um oftalmologista, por exemplo, ele hoje consegue ser consultado por oftalmologistas de Belo Horizonte, por oftalmologistas da capital de São Paulo, por oftalmologistas da capital do Rio de Janeiro, né? Isso é um acesso muito, muito importante que isso era inimaginável há 2 anos atrás. Aqui eu estou falando um pouco do privado, mas o público ele também tem ganhos importantes com isso, né? Então, no lugar que eu fiz a minha residência médica, por exemplo, a gente recebia pacientes do Brasil inteiro
para fazer cirurgias de alta complexidade em ortopedia. Imagina o custo que era para o Estado, para o governo federal, trazer esse paciente lá de Roraima, trazer esse paciente lá do Tocantins, para o Rio de Janeiro, para fazer a cirurgia, ficar internado. Ele pagava a hospedagem desse paciente ao longo de uma semana, depois pagava a passagem de novo. E depois de 2 meses, pagava essa passagem de volta para fazer a avaliação pós-operatória. Olha o custo que esse negócio trazia. Então, hoje, esse paciente ele pode fazer a avaliação inicial de forma remota. Se for de fato necessário operar, aí sim você traz o paciente, ele opera. E o acompanhamento pós-operatório ele pode ser feito por um médico lá da região e o ortopedista que o operou faz o acompanhamento em paralelo de forma remota. Então, olha os ganhos que esse negócio traz e olha como esse negócio dá acesso para quem antes não tinha. Então, acho que a palavra aqui primária é acesso. Muito bom. E a gente vem passando por algumas transições e acontecimentos marcantes como esse, né? Essa questão da regulamentação da telemedicina. Você comentou aí também da cirurgia robótica. Se a gente for projetar aí nos próximos 2, 3 ou 5 anos, como que você vê esse impacto da saúde digital como um todo, assim, na sua opinião, Garcês? Aqui parece para a gente que é só o começo, sabe, Thaís? A gente ainda está... claro que o atendimento remoto ele já está muito avançado aqui, como eu falei, são mais de 10 milhões de consultas já realizadas, mas a gente está engatinhando ainda em muitas coisas como inteligência artificial para ajudar o médico na tomada de decisão, para ajudar o médico nos algoritmos de decisão que hoje ele tem que fazer de forma individual, ele tem que parar e pensar em cada caso, né? A gente provavelmente vai evoluir muito nesses algoritmos de tomada de decisão que vão dar o suporte às condutas médicas. A gente deve evoluir muito nos devices, né, nos dispositivos para capturar as informações necessárias que vão também ajudar o médico nessa tomada de decisão, né, que é, na verdade, o exame físico remoto, que a gente ainda precisa melhorar bastante aqui. Existe já, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Então, acho que a gente está só no começo dessa jornada digital. Essa jornada de transformação digital dentro da saúde, ela está só começando. Eu não imagino que nos próximos 10 anos, por exemplo, a gente vai ter a mesma saúde digital que a gente tem hoje. Sim, e até pensando, né, no público que está aqui nos acompanhando, né, vocês acreditam que a gente tem médicos e profissionais da saúde que eu imagino que devem estar com muito conteúdo aqui agora que a gente passou para eles, com uma certa mais tranquilidade, poder olhar um pouco mais para esse lado virtual ou digital, nessa saúde digital. E qual dica que você daria para quem que quer construir seu consultório digital? Então, ou para aquele médico que está aqui, está se formando na residência agora, quer já começar ali um processo de captação dos pacientes ou até de informatização do seu consultório, quais dicas que você daria? Bom, a primeira coisa, assim, preocupe-se muito com a coleta de dados desse paciente. Isso vai te ajudar na sua tomada de decisão, isso vai te ajudar a depois fidelizar esse paciente dentro do seu consultório. Como eu falei, né, eu sempre começo uma consulta com alguma frase que remeta à consulta anterior desse paciente. Isso dá uma tranquilidade para o paciente, isso dá um conforto para o paciente de saber que aquele médico não está o enxergando como mais um número no consultório, está enxergando sim como uma pessoa que ele acompanha, que ele cuida. Isso é uma primeira coisa legal. Então, colha bastante os dados, porque isso vai te ajudar na fidelização dos seus pacientes e na tomada de decisão correta para a conduta desse tratamento. A segunda coisa, se você tem interesse de fazer um consultório físico, separe slots de agenda para ou atender os seus pacientes físicos em retorno de forma remota, ou para disponibilizar para pacientes de primeira vez de forma remota, né? E aí aqui tem até uma novidade, né, que a Connex Medicina consegue oferecer isso para os médicos aqui. Em breve, todo mundo vai ter acesso a isso, vai receber essas informações, mas a gente, em breve, vai conseguir trazer pacientes para vocês. E é esse perfil de paciente que topa fazer uma primeira consulta remota e que ele se fideliza com esse médico de forma remota, né? Isso é uma oportunidade muito grande de você preencher a agenda, que é uma dor muito grande do médico hoje que sai da residência. O médico hoje sai da residência, ele tem um título de especialista, ele vai no conselho, ele tira o RQE dele e ele está largado ao mundo. Ele tem que ir atrás do início da carreira dele, ele tem que ir buscar os pacientes dele, ele tem que buscar fazer a clientela dele dentro daquela especialidade, né? É isso, ou ele vai viver de plantão para o resto da vida, né?
Então, a telemedicina tem essa oportunidade de ajudar o médico, no início da carreira dele, a já construir uma carteira de pacientes que ele vai acompanhar desde o início da jornada de especialidade dele. Isso é uma coisa muito importante, muito legal. E, como eu falei, o médico ele pode optar por fazer os atendimentos de forma remota full, ou seja, 100% remota, e é só ele separar dentro da casa dele um escritório para fazer esses atendimentos, ou ele pode fazer de forma híbrida, em que ele vai ao consultório, ele busca os pacientes físicos para ir ao consultório dele, mas naqueles buracos de agenda que a gente sabe que existem, principalmente nos primeiros 2, 3 anos de consultório, você consegue encaixar pacientes de forma remota, sem precisar, por exemplo, sair do consultório e dar um plantão no hospital. Então, acho que isso é um negócio que também é uma vantagem muito grande aqui para o médico da telemedicina. Legal, acho que a gente falou um pouco aí sobre basicamente toda a jornada aí do paciente dentro do consultório, né, Garcês? Desde o médico se preocupar ali com o seu posicionamento digital, né, ser visto também pelos pacientes, principalmente essa pessoa, né, esse médico que está formando agora na especialidade, precisa ter os seus pacientes e depois cuidar bem deles, né? Em breve, como você disse, né, vamos ter essa novidade aí para os nossos parceiros de medicina junto com a Conexa, então algo que vai ser bem bacana para quem está começando aí, ou para quem já também, né, é médico e quer preencher os seus horários de agenda vazia, já fidelizar outros pacientes que talvez não chegariam até você, né, antes disso. Mas acho que a gente está numa semana aqui bem importante, semana aí dos médicos, dia do médico especificamente. Garcês, queria te parabenizar aí por ser o nosso médico aqui, nosso diretor médico aqui do Grupo Conex e todos os médicos que estão nos assistindo aqui pelo Dia do Médico, por estarem sempre à frente aí, nos apoiando como pacientes, trazendo saúde aí para a população. E queria, assim, para a gente poder finalizar, que você deixasse a sua mensagem também como médico para todos os médicos que estão nos ouvindo aqui hoje. Primeiro, parabenizar todos os médicos pelo dia, pela semana, pela trajetória que cada um de vocês está fazendo, pela importância que cada um de vocês teve nos últimos 3 anos, né, frente a essa pandemia que a gente viveu, que a gente, graças a Deus, tá saindo, né, que a gente, graças a Deus, está vencendo, superou. E parabenizar, dizer que o Grupo Conex aqui está de portas abertas, a gente aqui se o conselho diz que é a casa do médico, a gente aqui é a segunda casa do médico. Então, deixar a Conexo e Medicina de portas abertas para você, médico, que queira alguma ajuda, que queira tirar qualquer dúvida, que está precisando de ajuda, seja com software para atender no seu consultório, seja com orientações de como se divulgar na internet, de como capturar o paciente, de como manter esse paciente fidelizado a você, né? Então, parabenizar o médico e fazer esse convite aí ao médico, né? Que use aqui a Conexo e Medicina como sua segunda casa. E é isso. Muito bom. Obrigada mais uma vez aí pela sua participação, Garcês. Obrigada a todos também que estão nos ouvindo. Se quiserem saber um pouco mais, falar um pouco com a gente, como o Garcês já disse, estamos de portas super abertas. Vamos deixar aqui também nos comentários para vocês poderem entrar em contato com a gente. E agradecer mais uma vez aí a todos e até a próxima.